Letícia, quais são os requisitos para reivindicar o uso capião? Vamos lá. A posse mansa e pacífica, né? Na maioria das modalidades de uso capião, todos vão solicitar ali a posse, né, do imóvel. E aí ela mansa e pacífica, de forma objetiva, a maioria das vezes a pessoa não pode ter outros imóveis em nome dele, não pode estar em processo de uso capir outro imóvel. Então, em regra, o principal se baseia na posse do imóvel, né? Se norteia a posse do imóvel. O uso capião, então, é quando uma pessoa reside há muito tempo dentro de um imóvel, mas muda muito, sendo rural para urbano, né? Exatamente. E o que vai mudar em todas as modalidades do uso capião é o tempo, né? O lapso temporal, que vão ter de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Então, o que muda, né? O que norteia vai ser o lapso de tempo. Essa que vai ser a diferença de cada modalidade. E aí, sim, o urbano tem de 5 anos, tem de 10 anos, o rural, por conta de ter ali fim, né, proveito econômico na modalidade de produção, reduz o tempo. Então, tem de 5 anos, de 10 anos. Então, o que vai mudar é do urbano para o rural é essa condição de ter ali, né, uma fonte ali de geração de emprego e de sustento, né? Então, ela vai ter essa diferença que é do urbano para o rural. Tem o ordinário e o extraordinário. Sim. O que que diferencia um do Ó, vamos outro? lá. O ordinário é aquele que tem a posse mansa e pacífica e a pessoa pode ter ali o justo título, que seria um contrato de compra e venda, um termo de quitação, que comprove que a pessoa adquiriu aquele imóvel. Mas por algum motivo, ele não regularizou aquele imóvel. E aí, por exemplo, eu comprei de uma pessoa, essa pessoa sumiu, eu só fiz o contrato de compra e venda. E hoje eu tenho o contrato, mas a pessoa não assina, não consigo localizar ela. Então a pessoa tem o justo título, comprova que ela pagou aquele imóvel, ela adquiriu aquele imóvel, mas por algum motivo ela não regularizou e agora ela teria que fazer o escapeão por esse motivo. Então o ordinário seria isso. O extraordinário, ele é um tempo de 15 anos e aí a pessoa não precisa de justificar a boa-fé. Ou seja, se deixou uma pessoa de morar, independente se você emprestou aquele imóvel, se você deixou, o que que aconteceu? Passou 15 anos, a pessoa não precisa nem de justificar isso, a boa-fé. E também não precisa de ter o justo título, que seria o contrato de compra e venda, um recibo de quitação. A pessoa não precisaria de nada disso. Então, é o extrajudicial, que tem um lapso ali de tempo de 15 anos, mas aí não precisa de comprovar nada. E o ordinário, que precisa dessas comprovações, tendo lapso temporal de 10 anos, podendo ser de 5 anos, caso tenha proveito econômico, tenha feito alguma reforma no imóvel, use, né, por exemplo, no caso do rural, use aquela terra para plantar, para fazer qualquer, né, proveito ali econômico, pode ser reduzido para 5 anos. Então, tem nessa modalidade aí do ordinário e do O extraordinário. especial, familiar e tem mais um. É o ordi- Tem o uso capião extraordinário familiar, que vai ser o seguinte: o familiar é naquele caso, por exemplo, a pessoa se divorciou e aí o cônjuge ou o companheiro sumiu. A partir deu 2 anos, ela tem direito ao uso capião familiar, entendeu? Só nessa modalidade. E aí tem o Coletivo, coletivo, que vai diferenciar vai ser mais o urbano, que vai ser o ordinário ou o extraordinário, o que vai diferenciar o lapso temporal. E aí, o coletivo vai ser, por exemplo, um prédio que demanda ali mais pessoas na mesma propriedade. Às vezes é aquela situação que tem um lote grande, aí um construiu uma casa, outro fez um puxadinho ali, outro ali. Então a gente tem uma propriedade só e aí consegue fazer e o os campeões. especial. E o especial, muito bem. O especial vai ser o urbano, uso capião especial urbano, que vai ser de 5 anos, posse mansa e pacífica, tem o justo título, pode ser feito, né, de forma extraordinária no extrajudicial, via cartório, né, agora hoje é passível disso. E aí o que vai diferenciar é esse lapso de tempo menor. O
O especial, ele tem que ser um imóvel de até 250 metros quadrados. A pessoa não pode ter nenhum imóvel em nome dela, não pode estar em processo de uso capir nenhum outro imóvel, e ela precisa residir no imóvel. Ou seja, tem situações que você consegue comprovar apenas a manutenção da posse. Por exemplo, eu não resido, mas eu pago os impostos, eu cuido, entendeu? Então, e o especial, ele não pode ser isso. A pessoa tem que residir lá. Ele é para propriedade mesmo. A pessoa comprovar a propriedade dela. Ramalho tá querendo fazer uma pergunta. Só aqui, só balançando a Todo um cabecinha. lote aqui já. Então, vamos lá. Então você tá na casa. Tem um lotezinho, né? Uhum. Vamos supor que um lote de 360 metros. Aí muda, Uhum. que até Muda. 250, né? Muda. Aí não vai poder ser o especial, né? Porque o especial, ele tem um lapso de tempo menor, 5 anos. Entendi. Então, se for os de 360 metros, vai ter que entrar no ordinário ou no extraordinário. No ordinário, se ele tiver ali os comprovantes, né, do justo título, ou o extraordinário, caso não tenha nada, mas aí vai ter que esperar o lapso temporal de 15 anos. Tem uma colega minha que ela até procurou 6 meses atrás. Uhum. A mãe dela morou no imóvel. Uhum. Na verdade, a história que ela conta é o seguinte: o rapaz do imóvel deu para a mãe dela. Sim, Não, ela mexe com faz oração, essas coisas, né? sim. Aí o cara é muito rico, herdou muito do pai dele, e aí, sei lá, o cara tem uns 50 imóveis assim, e aí Uhum. deixou ela falando pra ficar aí, Sim. vou te dar a casa. Só que ele deu e não passou por um que faleceu, sofreu um acidente. Uhum. E ele não tinha filho, na época nem nada, né? E aí ficou lá, acho que tem uns 15 anos, ou uns 20 anos que ela morou lá, né? Uhum. E ela veio a falecer. E aí ficou com as meninas dela, as filhas dela. Uma das filhas ainda mora no imóvel. Só que aí descobriu que esse rapaz faleceu, tinha um filho. Uhum. E achou uma outra filha aí que comprovou que era dele. Uhum. E aí dividiu a herança, né? E nisso aí, esse lote, que é um lote, são 2 lotes, é um lote grande e outro lote tem uma casa, e ela ficou com os 2. Aí ele chegou e pediu para ela assim que não, que queria o terreno de volta. Aí ela entrou com esse uso Os campeões. capião, né, que fala. Uhum. E aí tá lá na justiça agora, a menina quer requer a casa, e aí o juiz pediu para medir, e medir, Uhum. fazer Fazer as medição, tudo análises. direitinho. Uhum. E parece que, desde quando ela entrou no caso, como essa menina era menor na época, eles não sabiam dela, parece que ela vai perder. É. Porque com menor não pode ter uso. O problema Tem disso mesmo? do bem. Tem. O que acontece? Na verdade, não é nem por conta do menor, não. É por conta do espólio. O espólio é o quê? É os bens deixados ali pelo falecido. Se dentro desse período aí do lapso temporal, eles entraram com os capião, entraram com o inventário, significa que aquele imóvel ele não pode ser usucapido. Ou seja, não teve a posse mansa e pacífica, né? Os herdeiros, eles reivindicaram aquele imóvel. Porque, querendo ou não, o imóvel é do falecido, ou seja, é do espólio ali. Se os herdeiros quisessem fazer uma cessão para ela, ok. O que não era o caso. Então, pode ser que, se não tiver dado o lapso temporal, o juiz pode entender de retirar elas de lá, mas nada impede delas também terem uma indenização, entendeu? Porque ela, provavelmente, esse tempo todo, ela fez modificações no imóvel, deve ter feito, né, construção. Não, é um imóvel bem simplesinho mesmo, né? O imóvel é bem simples. Mas se ela tá há 20 anos lá, e a menina tem 16 ou 17, a menina é nascida quando ela estava lá. O problema aí maior que quem morou lá o tempo maior foi a avó dela, né? Então não transferiu para teria transferido se a avó dela tivesse entrado. Mas a avó dela que processo, entrou né? mesmo. A avó dela entrou. De repente, então, A comprovando avó isso aos entrou autos, e o pediu. juiz provavelmente não vai dar. Isso Parece depende que, muito das provas do parece que o processo, juiz aí tá recorrendo lá, mas o juiz diz a favor da da família. é porque é menor, mas é menor como assim? Ela nem existia ainda, né? Na época que foi Então tem passado. que, tipo assim, a situação é porque tem que analisar, né, muito o que foi juntado ao processo, né? Então isso é mais complexo,
né? Então fica um pouco mais fácil quando tem acordo entre, né, entre Entre as todos. partes, né? Exatamente. Quais são os documentos e provas necessárias? Olha, o justo título vai ser provado através do contrato de compra e venda. Tem loteadoras antigas que elas antes elas não faziam o contrato ali de compra e venda. Elas davam um termo de quitação. Então isso também é aceito. Por exemplo, para manutenção da posse, contas de água, de luz, internet, notas fiscais no decorrer dos anos, né, que vão IPTU, né? chegar. Se estiver pagando IPTU. IPTU, porque a prefeitura, através do ITBI, que a gente recolhe, e aí vem já o IPTU, o nome dele, o órgão ele recebe de qualquer pessoa. Então, por exemplo, você pegar um imóvel aqui e ir lá e pagar o ITBI dele, automaticamente, no próximo ano, ele já vem no seu nome. Então, e aí abre o processo lá para regularização. Ok. Mas antes de finalizar, o IPTU já vem no nome da pessoa. Então, ele pagando ali, já vai vir o nome. Então, tem pessoas que, né, são assim, elas já pagam. Então, já tem o IPTU ali há muito tempo em nome delas. É uma prova. Vizinhos, os confrontantes, né, que a gente fala, que são o vizinho de frente, né, de trás, então, são testemunhas que são pedidas, uma ata notarial, que é um documento público, né, que o cartório faz, atestando ali desde quando a pessoa mora lá, e aí chama testemunha, a pessoa assina, reconhece firme. Então, esses são documentos que a gente junta, reúne para comprovar, porque todos os documentos são para comprovar que aquela pessoa reside naquele imóvel X tempo. Quanto tempo leva para concluir um processo de uso capião? Hoje, se for o uso capião extrajudicial, ele é rápido, né? Por quê? A gente faz ali junta todas as provas, tem também né, um laudo de um engenheiro, né, onde faz ali, né, as medições da casa, né, do terreno e tudo, então junta todos esses documentos e, em regra, ali uns 6 meses já fica tudo pronto. E aí faz no cartório de notas, a verba no cartório de registro de imóveis. Se for o judicial, aí depende muito de cada secretaria que o processo cair. E das provas que tiver e do conflito que tiver, né? Porque se não tiver conflito, por exemplo, igual nesse caso que você falou, chama esses herdeiros, os herdeiros falam, não, esse imóvel realmente a gente reconhece que doou para essa pessoa. Então não tem conflito. Então tudo que vai tendo conflito, ele vai demandando mais tempo, porque o juiz ele vai ouvir ambas as partes, né? Então isso que vai demandando mais tempo. Mas hoje pode ser feito qualquer um dos uso capião dentro do cartório, né? Através do extrajudicial, que é bem mais rápido, bem menos. Na área Desgastante. rural, quando a gente fala assim, de uso capião, o que acontece? Muitos fazendeiros, eles muitas das vezes vão na fazenda uma vez, duas vezes. Às vezes tem as pessoas de competência que substituem eles lá. Sim. E alguns que são registrados, às vezes você trabalha com funcionário que não é registrado. Quando um funcionário chega a entrar com o processo de uso capião, ele tem direito à casa aonde ele mora ou à terra aonde ele trabalha. O uso capião rural, ele vai ter ali uma metragem, né? Se não me engano, 50 hectares. Então, não pode ser, por exemplo, de uma terra imensa, a pessoa, vamos dizer assim, invadiu, ficou lá o lapso temporal do uso capião, começou a plantar, né? Fazer diversas coisas, para ter o direito do uso capião com um período menor, né? Um lapso menor. E então vai ter aí essa metragem, né? A lei determina, sim, a quantidade de metros ali para justamente evitar essa situação, né? Para ele não, vamos dizer assim, não ter direito à terra toda. Porque o uso capião, ele vem para deixar, vamos dizer assim, beneficiar quem de fato cuida do imóvel. Então, se o proprietário deixou aquele imóvel ali nesse lapso de tempo, é porque ele não tem interesse no mesmo, né? Então, a pessoa está ali usando esse imóvel, fazendo uso dele, desse terreno, né, no caso. Ele está fazendo uso dele, está cuidando, tá plantando, está fazendo alguma edificação lá, Imposto, né? está pagando imposto. Então, ele está exercendo a posse do imóvel. Então, o proprietário, ele tem esse tempo. Se nesse tempo ele não buscou, é de quem está cuidando. Mas Então, o capião é basicamente isso. hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão fora do país que acabam comprando uma terra e colocando uma pessoa dentro da terra. A pessoa que é carteira assinada, recebe todo mês, ela tem o direito, alguns anos depois, solicitar o uso capião? Não. Só se ela
fizer, comprovar que ela tem a posse desse imóvel. Agora, se ela é funcionária, ela está ali cuidando, não caracteriza. E veículo também tem uso campeão? Veículo? Não, Não. só de imóvel mesmo. Às vezes a pessoa deixa o carro com alguém, vai para os Estados Unidos, falece. Não. Só Só imóvel. bem imóvel. Bens públicos. Pode ser caracterizado uso campeão também? Não pode. Os bens públicos, né, eles não podem porque é da municipalidade. Então, ele não pode ser uscapido, não. Espaço religioso. Espaço religioso, se for Bom, eu nunca nem vi, né? Mas pode ser que, se for aquele bem ali da igreja, acaba sendo um bem ali público, né? Então, não pode. Nunca ouvi falar que pudesse uscapeiro um bem que estivesse em nome de alguma instituição. Nunca vi. Pode ser que seja através do lapso temporal, né? Mas o público não, é expressamente proibido. Agora, o religioso eu nunca me atentei, nunca percebi. E aí, se vamos supor, você tem algumas casas, né? Aí vamos supor, até um sobrinho lá pediu para morar lá em casa, assim. Deixei ele morar na casa lá 5 anos, 10 anos. Aí vamos supor que vai lá e falece. Aí o sobrinho que estava lá tem 10 ou 15 anos, ele pode entrar com uso. O Falar com a casa dele. correto seria fazer um contrato de comodato, né? Onde você, nesse contrato de comodato, você vai colocar que você não cobra aluguel, que você está cedendo para aquela pessoa morar o tempo que ela precisar, né? E que não vai caracterizar o usucapião. Porque se não fizer nada, pode sim uscapiar. É porque ele está usando, né? Tá usando, tá Mostra, exercendo tá a cobrando, posse. não tem contrato, tem nada. Exatamente. Então, se vai ceder um imóvel para alguém morar, tem que fazer o contrato de comodato, né? Se fosse de aluguel, seria o de aluguel. Como não vai cobrar, é o de comodato, né? Que vai deixar a pessoa morar ali. Imóvel dentro de condomínio. Mesma coisa. Dentro do condomínio vai ter um proprietário. O proprietário, se a pessoa chegar ali, invadir ou deixar morar, enfim, passou o lapso temporal, ele pode ser. Principalmente o extraordinário. Porque o extraordinário, ele não precisa de comprovação alguma. A pessoa morou ali 15 anos, ela comprovou que ela tem essa posse durante 15 anos, ela não precisa comprovar a boa-fé, que a boa-fé seria isso, né? Eu deixei fulano morar e aí foi passando o tempo. Não precisa de comprovar a boa-fé, não precisa de comprovar o justo título, que ele pagou, que ele comprou, que ele fez nada. No caso dessa amiga que eu te falei, você falou 20 anos, podia ter entrado contra isso aí, Poderia. né? Os campeões extraordinários, ela não precisaria Extraordinário. comprovar nada. Já está ali Ela 15 anos. só comprovaria que ela mora lá há 15 anos. Quais são os maiores desafios? Porque eu imagino que a gente fala assim, é fácil provar determinadas coisas. E não é tão fácil, Não né? é tão fácil, não é tão fácil. Tem pessoas que, por exemplo, igual este justo título, se a pessoa tiver ali o contrato de compra e venda, tudo assinado, tudo certo, ela nem precisa do uso campeão, ela pode fazer a adjudicação compulsória, que é o quê? Quem tem ali um contrato de compra e venda, tudo assinado, ela tem um comprovante de pagamento, ela não precisa desse lapso temporal, ela pode buscar ou o cartório ou a via judicial para, por algum motivo, justificar que aquele antigo proprietário não faz as devidas assinaturas para ela poder fazer a escrituração do imóvel. Ou seja, ela nem precisa do usucapião, né? Ela pode fazer direto a adjudicação compulsória. Então, o desafio do usucapião e também, às vezes, né, de não poder fazer a adjudicação compulsória são as devidas comprovações de contratos de compra e venda. Tem pessoas que fazem aquele contrato de gaveta, né, que não fica registrado em lugar nenhum, perde aquilo ali, por exemplo, esses recibos de pagamento, algo muito antigo. Eu mesmo peguei há um tempo atrás no escritório, que a senhora que fez o contrato, ela não assinava, né? Ela só tinha a digital. E aí, como é que prova que aquela digital era daquela pessoa, aquela pessoa já não vive mais, não tem ninguém que possa comprovar, entendeu? Então, assim, tem situações que é difícil você reunir a documentação. Então, aí a gente parte para ata notarial, a gente parte ali para documentos antigos, histórico de contas de água, de luz, e junta o máximo de documentos possíveis para comprovar a posse. Mas o principal desafio, principalmente ali de pessoas humildes, é de ter toda essa documentação, né? É de ter tudo isso ali num lapso temporal muito grande, principalmente o de 15 anos, né? O de 5 anos ainda mais tranquilo, né? O urbano ali, desses imóveis pequenos, até 250 metros.
acaba sendo mais tranquilo. Mas em imóveis maiores, de um tempo maior, o rural também é muito difícil, porque às vezes não chega uma conta de água, não chega uma conta de luz, a pessoa não tem internet, a pessoa não, né, não faz compras assim de chegar notas fiscais. São bem delimitados esses documentos. Então, o que vai dificultar o uso capião é justamente a reunir essa documentação. E a ocupação das áreas irregulares? Isso. Aí o que acontece? São as áreas verdes, né, que a gente fala. Ali, em regra, ela não pode ser uscapida, porque a área verde ela não tem matrícula imobiliária. Então, seriam as invasões que a gente fala, né? Então, vai passando esse tempo, usualmente, o município ele não pode desocupar aquelas pessoas sem indenizar. Então, em regra, as pessoas acabam ficando. Então, vão São as ficando. invasões, né? São as invasões. E aí tem vários bairros hoje, principalmente Valadares, né? Com o crescimento, antes áreas que eram áreas verdes, hoje não. Hoje a prefeitura mesmo ela já disponibiliza a primeira matrícula imobiliária de forma gratuita. Se não me engano, um tempo atrás foi o bairro Fraternidade. Lá todo mundo recebeu a sua Documentação. escritura por conta disso. Muito antes foram pessoas, né, área verde ali, que foram Sendo por fazendo acumulador, sendo de capim, ali por si mesmo, né? Sim, Lá do Beco, se não me engano. Você passa o viaduto novo, aí você anda uns 500 metros ali, dali até no final é tudo invasão. tudo invasão. Teve um rapaz que a gente colocou na internet, ele falou que o pai dele estava vendendo o fundo da Patinga, Uhum. e aí estava vendendo, só que não tinha nada. Mas ele tinha tipo só os documentos e tentou entrar para ver se registrava fazia. com documento mesmo. Aí ele vendia como se estivesse vendendo para outra pessoa sem documento. Eu falei, mas você compra sem documento? Não, mas aqui a área Todo mundo verde. fala assim, faz É, assim. com Exatamente. documento. Então, vai fazendo aqueles contratos, sim, de compra e venda e vai deixando lá. E aí, no decorrer do tempo, a prefeitura vai abrindo. Porque, querendo ou não, fica algo que foge do controle, né? Então, vai regularizando. E se regularizar, vem IPTU. Vai IPTU, Vem imposto para a vem cidade, imposto né? pra Então cidade, é vantagem exato. eles regularizar, né? De certa forma, sim. Porque se não está regularizado, não tem IPTU, Não tem né? IPTU. Só conta de luz, água. Conta de luz. Para quem vai Exatamente. regularizar, tem algum benefício? Tem todos os benefícios. Por exemplo, um benefício maior que a gente fala da regularização é a valorização. Um imóvel que ele está escriturado, tem a matrícula ali atualizada, ele vale 30% a mais no mercado, né? Corretores de imóveis vão falar isso muito melhor que eu. Mas tem sim uma valorização porque é muito mais fácil. Negócio a Tá sua seguro, dúvida né? mesmo, exatamente. Sua dúvida mesmo. Mas como é que alguém compra sem documento? Justamente isso. Se um imóvel está no mercado para venda e ele tem escritura, ele é valorizado. Ele pode ser financiado por algum banco, né? Tem ali as especificações de imóveis já construídos, mas mesmo assim a pessoa consegue certos financiamentos. Então, assim, beneficia ali quem está comprando, quem está vendendo, além da segurança jurídica, né? A pessoa não corre risco de ser surpreendida aí por alguma ação possessória e a pessoa está reivindicando o bem de E novo. se quando a pessoa entra o uso, aí passou com o nome direitinho, por exemplo, aí consegue reverter isso? Bom, se um herdeiro chegar e Não. tentar reverter, Não, é se irreversível. passou com o nome, não Acabou. tem mais. Não Eu tem. estava com as provas, né? Tava com as Tudo. provas, tem o lápis temporal, não tem direito mais. Passou com o nome, já é Exatamente. da pessoa mesmo. Já é da pessoa mesmo. Já fica caracterizado, né? Regular, tudo certinho. Faz a verbação no cartão de registro de imóveis, tudo certinho. Na matrícula do imóvel já consta ali a pessoa como proprietária. Eu tenho uma madrinha, eu tenho bastante tempo disso, né? Uhum. A mãe que conta, minha madrinha morou nos Estados Unidos há um bom tempo. Aí ela tinha um lote na ilha, esquina, com outro rapazinho, o marido dela, né, no caso que Uhum. tinha. E aí ele faleceu e tal, aí ficou pra ela, né? Uhum. E aí ela ligou pra cá, alguém indicou um advogado pra ela, advogado, Uhum. pra regularizar, né? Tinha uns 15 anos que eu tava lá, eu acho. Aí enrolou uns 10 anos, quando assustou, ele entrou com uso e ficou pra ele o imóvel, você acredita? O próprio advogado. O advogado. Que isso? Entrou com o uso e foi que tava demorando. Quando ela foi assustar, ele não respondeu mais, que a gente foi procurar, pedir alguém para olhar, o imóvel estava em nome registrado dele. com uso, em nome dele, ou de algum filho, de algum parente dele, para descobrir mais ou menos. Que absurdo. E aí ela perdeu o imóvel. Que isso, gente? Por isso que eu perguntei até se tinha como reverter, né? Não. Não Assim, teve como. No não, caso, não teve como. De repente, pelo profissional, né? Mas é muito difícil. Aí descobriu que tá em Acredito nome que não. de uma outra pessoa, mas Ele foi não vai colocar no nome dele. Não, entendeu? Aí descobriu que foi ele que
fez o processo Isso. para outra pessoa de uso, já perdeu um imóvel de esquina ainda. Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Pra você ver. Teve alguma mudança na legislação? Porque há pouco tempo já se falava de que ia acabar com essa questão do uso do capião, né? Virava mexer, a gente escutava alguém falando a respeito. Teve alguma A alteração? última modificação foi essa adaptação, né, para a via extrajudicial, porque até então os campeões só poderiam ser feitos de forma judicial. Então hoje não, hoje ele pode ser feito de forma extrajudicial no Cartório. cartório. Esse de 15 anos, por exemplo, Pode ser feito no cartório. ou tem que ser menos de 15 anos, tem como? Não, só de 15 anos. Todos podem É? ser feitos no cartório, tendo as provas tudo certinho, podem ser feitos sim, Eu acredito que até através pouco pelo tempo tabelião. era bem mais difícil de você fazer as provas. Sim. Hoje a tecnologia ajuda demais, né? Sim, só vai Em qualquer facilitando. situação, você vai Uhum. fazendo as fotos, vai guardando aquilo ali. Exatamente. E as fotos são de grande valia, né? Mas nós já até falamos já a respeito disso aí. Então, na questão do uso capião, só serve para a área rural, na área rural. Você tem um pedaço de terra junto com a casa, e no urbano tem somente a casa, né? Exatamente, somente a casa. Não entra empresas, não tem. Não. Porque isso é para. Porque acontece? O uso capião, ele vem ali para atingir o princípio da função, da funcional da propriedade. Ou seja, reconhecer o direito de quem está ali exercendo a aposta, cuidando do imóvel. Entendeu? Então, ele é justamente para isso. A pessoa que está ali, ela ter o direito de ter ali a casa registrada em nome dela por conta da manutenção da posse. Né? Então, é só para isso. Geralmente, quais são os erros mais comuns na hora de montar um processo? Olha, eu diria pela questão das provas mesmo e por, às vezes, instruir o cliente a fazer o uso do capião de cara, né? O que eu tô te falando, por exemplo, igual eu falei da adjudicação. Uma pessoa ali que tem todas as documentações, tem tudo certinho, para que ela vai entrar com os capião? Ela pode fazer a adjudicação direto, né? Tem pessoas que têm ali um imóvel e comprou de alguém, aquela pessoa tá viva. Aquela pessoa reconhece que vendeu para outra, então ela já pode fazer a escrituração direto, né? A pessoa mesmo assina tudo certinho. Então, assim, tem várias formas de regularizar o imóvel sem buscar os capião direto, E é o mesmo né? valor, tipo assim, TBI, dos campeão, tudo. É O o uso mesmo. capião, ele acaba ficando mais caro porque ele precisa de ter ali a documentação do imóvel. Por quê? Advogado. Vai ter que ter o advogado, vai pagar ali as taxas do cartório para poder fazer, né, a primeira parte ali, que é no cartório de notas, para depois vai no registro de imóveis, além de precisar do engenheiro, né, do acompanhamento de um engenheiro, então vai fazer as medições da casa, porque o USCAP ele vai regularizar a propriedade num todo. Então, ele vai regularizar o terreno e vai regularizar a edificação. Porque, na maioria dos casos, a edificação ela não está regularizada, né? 100% ali. Então, ela vai precisar do acompanhamento do engenheiro, então acaba ficando mais caro, né? Em comparação da edificação, por exemplo. A edificação você já faz ela direto, não precisa do engenheiro, precisa do advogado, mas você já faz ali sem precisar, né, dessa etapa aí de engenharia. Então, acaba ficando mais econômico, né? Quando a gente fala questão de tecnologia, falamos já da questão hoje do celular, né? Você muda para uma casa, você fotografa. Você sai da casa, você fotografa que você vai entrar. Mas antigamente, as que dependem de 10 anos de comprovação, elas podem comprovar com o quê? Já que não existia foto com tanta facilidade. Aí vai fazer uma ata notarial, chamando as testemunhas, né, ali os confrontantes, os vizinhos, para fazer essa ata notarial. Essa ata notarial, a pessoa vai fazer um relatório, né? Ela vai como se fosse fazer um depoimento, falando que fulano reside lá com a família desde tanto tempo e tal, vai descrever aquilo ali, vai reconhecer a firma, né, no cartório, tudo certinho. E aí, contas, água, luz, internet, notas fiscais antigas, né, que a pessoa mandava entregar determinadas coisas lá nesse endereço. Então, ir juntando isso tudo aí para Mas dar não o pode- lapso temporal. Mas não pode ser qualquer pessoa para emitir um documento desse, né? Se não for uma pessoa Cartório. idônea, e também se não for uma pessoa idônea, esse documento teria valor? Não, aí vai ter que ser contestado em juízo para provar que aquela pessoa que fez aquela ata notarial, por exemplo, acha mesmo uma pessoa que nem vizinha é, que nem conhece, eu que pedi. Se a outra parte, né, da proprietário do imóvel,
entrou ali com uma ação para reivindicar essa posse, e aí foi comprovado através dessa ata notarial, pedindo ali uma perícia, né? E aí tem o estudo social que prova que a pessoa não reside ali perto, nunca residiu. Pode ser até comprovada a má-fé e o juiz condenar aquela pessoa, né? E Saindo um reverter. pouquinho, Sônia, né, não sei se tem muito a ver, a gente vê tal do sem terra, quando invade uma fazenda, Uhum. invade, é uso campeão também? Como é que Pode. funciona isso? Pode caracterizar assim os campeão, né? pois- Porque o sem terra ele vai invadir ali para plantar, para morar. Então, se passar do tempo ali, o proprietário foi deixando, acontece sim os campeão. Eles invadem justamente para caracterizar os campeão, porque eles vão plantar, eles vão colher. São as terras devolutas, né? Sem nada, sem ninguém. Então, se entram lá, invade. O famoso se colar, colou, né? Na minha percepção é essa. Entrou lá, invadiu, ficou um tempo, né? Tá bom, né? Construindo, Construiu, tá plantando, tá colhendo, tá vivendo ali, não apareceu ninguém, vai caracterizar os campeões. A gente imagina que sejam processos que não tenham um montante tão exagerado, né? Sim. Ou estou equivocada? Não está. Por quê? Justamente por essas delimitações de espaço, né? Até 250 metros tende a ser uma edificação mais simples, mais humilde. Então tem assim, igual na terra, mesma coisa, tem ali a metragem de que, né, que a pessoa pode fazer esse uso campeão. Então essas delimitações é justamente para isso, é para alcançar os imóveis mais simples, seja ele urbano ou rural, né? Porque se for algo maior, tende a ser mais caro, né? Além de 250 metros, os 360 metros já são lotes maiores, em consequência, acabam sendo localidades melhores, né? Então, isso vai mudando. Porque os bairros mais humildes, que são ali aqueles de 6 metros de frente, 20, né? Que são aqueles que vão repartindo ali, então vão tendo. Então, na cidade, até 250 é um determinado tempo, né? 5 anos. 5 anos. Acima de 250 vai até quanto? Até 15 anos. 10 e 15 15 anos. Mas eu falo assim, 1.000 metros quadrados, Não, aí acima de não, 250, limite, acima de qualquer 250, tamanho. 15 anos. E chequeamento também é assim? Né? O chequeamento, se a pessoa estiver Aí só usando. que enquadra no rural, né? A quantidade de processo hoje em dia dentro de Governador Valadares é um número significante ou não? Olha, eu acredito que com o agora fazendo no extrajudicial tende a diminuir por conta da celeridade, né? Porque as ações possessórias, elas são muito demoradas, né? Então ali para justamente para junção dessas provas, para às vezes o judiciário ele tenta localizar esse proprietário e aí acaba não sendo às vezes fácil, né? Então vai ele tenta notificar ele por edital, aí às vezes não consegue por edital, hoje em Isso dia, é né, pode judicial. tentar, judicial, tenta ali pelo WhatsApp, enfim, várias situações para tentar localizar essa pessoa. Então isso tudo vai demandando tempo, né, vai demorando, vai se arrastando. Tem processos aí de uso capião, de inventário, as ações possessórias todas, elas se estendem ali por 10 anos, 15 anos facilmente, né? Então ela vai. Quando o proprietário, ele entrou com o imóvel, esse lapso de tempo, ele não interfere. Por exemplo, eu sou proprietária, você usa o capim, você entrou lá, eu entrei com a ação, essa ação, ela interrompe o lapso temporal dos 15 anos, ou seja, se eu entrei com a ação, quer dizer que não tem a posse mansa e pacífica, ou seja, não está contando o prazo. Então, se a ação demorou 10 anos, se a ação demorou 15 anos, eu posso ter meu imóvel de volta do mesmo jeito, porque a ação judicial, ela interrompe o prazo prescricional Então, ali se a dos pessoa 15 tiver anos. 14 anos, Entrou assim, com a mais ação, um eu vou entrar. Então, com a ação, os Já 14 não anos já pode não, mais. não vai mais. não vale mais. Você tá Aí fazendo o começa imóvel de tudo volta. de novo. É igual, por exemplo, eu moro no imóvel, tem 4 anos, me mudei, aí voltei pro imóvel, começa a contar o prazo de novo, entendeu? Não para não, tem que ser ininterrupto. Morou naquele lugar E ali no sem cartório, sair. quando você vai fazer até 250 metros, né? Uhum. Aí você tá na casa, tá morando lá. Aí você resolve entrar no cartório. O cartório também procura o dono
o dono do imóvel para Não, porque o cartório ele tem o justo título, Ele já né? recebeu a documentação já, né? Exatamente. O extrajudicial é justamente para isso, só para facilitar. Tem lá. Fora o extraordinário. Porque o extraordinário, se a pessoa tiver as documentações do lapso de tempo dos 15 anos, aí não precisa da anuência do proprietário, né? Então, automaticamente já deu o lapso de tempo. Comprovou, ele não precisa justificar. Então, ele já pode ser feito É o por ele. seguinte, se tiver no imóvel 15 anos, se tiver pagando tudo, você já pode dar entrada que ele, teoricamente, já vai ser seu, né? Ou seja, a boa-fé, indiferente que seja irmãos, que seja um Parentes. funcionário, um parente, um amigo, ela não deve existir, né? A partir do momento que você colocou alguém dentro de uma casa que é sua, a menor coisa que tem é o contrato. Contrato de comodato. E o que mais? Bom, o contrato te resguarda, porque dentro do contrato de comodato você vai colocar todas essas cláusulas, que fulano mora lá desde tal data, pode colocar por um período determinado, se a pessoa quiser, ou indeterminado, entendeu? Faz o reconhecimento de firma e guarda esse contrato. Se a pessoa passou ali 5, 10, 15 anos e ela for querer entrar com o uso capião e você, como proprietário, sendo intimado, você vai mostrar a sua comprovação. Não, eu tenho um contrato de comodato aqui, não existe a hipótese de uso capião. Qual que é a sua área de atuação? Hoje, direito de família, sucessões e imobiliário. Letícia, muito obrigada pela sua Obrigada a participação. você pelo bate-papo, foi sempre muito bom. Ramalho, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.